Olá, pessoal! Beleza? Estudando muito? Que bom! Outro verbo. Como é que a gente constrói a frase com o verbo acontecer? Veja, o verbo acontecer, ele é um dos verbos complicados em português, né? Ou, não é tão complicado assim, mas é interessante como é que a gente constrói a frase. Então, veja essa frase. Fique tranquilo, por isso também aconteceu com João. Isso só acontece com quem tem costume de desobedecer. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com você. Isso pode acontecer com todo mundo. Depois acontecia muitos fatos estranhos naquela casa onde morava uma bruxa. Veja, o verbo acontecer em todas essas frases, veja, nós temos praticamente um verbo unipessoal, ele só pode ser construído na terceira pessoa, mas o complemento dele, o com que, com João, comigo, com todo mundo, acontecer com. A gente não pode usar o acontecer com. A regência do verbo acontecer, alguma coisa acontece a mim. Alguma coisa acontece ao menino. Alguma coisa acontece à menina. Alguma coisa acontece aos meninos. Alguma coisa acontece às meninas. A preposição a é obrigatória quando você usa o verbo acontecer. É a regência do verbo acontecer. No sentido de ocorrer, suceder. Então, vamos lá. Frase por frase. Fique tranquilo, pois isso também aconteceu com o João, não. Isso aconteceu a. Então, ao João, então ao João. Olha lá, isso aconteceu ao João. Fácil, né? Acontecerá, não é acontecer com. 99,9% das pessoas usariam o com. Mas olha, vamos olhar lá no verbo, lá no dicionário de regência de verbo, como é que constrói a frase. Claro, o dicionário é só uma orientação, não significa que tem que ser uma lei, não é um código penal, não é um código de trânsito, não. Ele é uma orientação. É a maneira mais correta, a maneira padrão de se construir a frase. A mesma coisa, veja, isso só acontece com quem. Essa frase, se você olhar no dicionário de regime de verbos, isso só acontece a quem? Olha lá. Veja, o verbo acontecer, a. Acontecer ao menino, ao professor. Veja, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com você. Mesma coisa, então nós temos aconteceu a eu, a mim, mesma coisa que aconteceu a você. O verbo acontecer, a. O a já está embutido dentro do próprio acontecer. É como se fosse uma palavra só. Aconteceu a, aconteceu a. Não é só acontecer, é acontecer a. O a, ele é regido. O verbo acontecer exige esse a. Quer dizer, o acontecer não existe sem esse a. Pronto, seria isso a regência. Então, consertando essa frase, veja, aconteceu-me, ou então aconteceu a mim, quer dizer, um está substituindo o outro. Claro que você não vai usar os dois. Às vezes até pode, para fazer um pleonasmo, igual conhece-te a ti mesmo, né? Tá. Mas isso é outros 500, tá? O que aconteceu a você. Veja, seria uma maneira correta da gente usar o verbo acontecer. A mesma coisa, isso pode acontecer com todo mundo. Veja, acontecer, obrigatoriamente tem que aparecer o a. Veja, se tem que aparecer o a, então isso pode acontecer a todo mundo, a qualquer pessoa. Veja, nós temos, acontecia muitos fatos estranhos naquela casa onde morava uma bruxa. Veja, como é que nós vamos construir essa frase para ficar melhor? Então, veja, aconteciam muitos fatos. Primeiro, aqui o verbo acontecer, que aqui, veja, nesse caso, o verbo acontecer, como qualquer verbo, precisa de um sujeito.
E o sujeito dessa frase são os fatos estranhos. Fatos estranhos está no plural, acontecia está no singular. Então, onde é que está a concordância? Aí, veja, aconteciam muitos fatos. Veja, que é o verbo acontecer, ele sendo unipessoal, ele tem que concordar com o sujeito. Então, aconteceu muitos acidentes. Aconteceram muitos acidentes. Tá. Aí, por que a gente fala aconteceram muitos acidentes? Muita gente aproveita essa dica que o verbo concorda com o sujeito concorda com o verbo, que é uma relação amorosa, por isso que é uma relação de concordância. Aí vai falar assim, houveram muitos acidentes. Olha para você ver que coisa interessante. Quando você tem o verbo acontecer, então você vai colocar aconteceram muitos acidentes. Quando você usa o verbo haver, você vai usar houve muitos acidentes. Veja, essa palavra acidente, aqui de um jeito, veja, ele é sujeito do acontecer, mas ele não é sujeito do verbo haver. Então você vai dizer houve, sempre no singular, e o aconteceram, concordando com os acidentes. Ficou entendido? O verbo haver faz desaforo. Por isso que ele é chamado de impessoal. Então, houve. Tá. Tá aí. É um caso de concordância com o verbo acontecer. Até mais, minha gente. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.